Bom, galera, é isso aí. Vamos começar então a falar sobre o redesign aqui do Twitch. Só lembrando que vou deixar aí para vocês o link aí para download desse file. Vou deixar também o link para download ali dos assets que eu apresentei na última aula, o link do mobin.design lá. E é isso aí. Espero que vocês se divirtam aí nessa aula, esse conteúdo aí bem bacana aí. Já começando aqui então sobre o que é tudo isso aqui, né, tal, né? A gente não ia criar algo do zero e tal. Eu já que resolvi deixar algumas coisas meio mastigado aqui, mas eu vou explicando tudo que eu puder aqui para deixar bem claro para vocês. Então aqui eu tenho, aqui na esquerda, só lembrando a questão do Figma aqui, que eu tenho aqui as pages. A primeira page que eu sempre crio de todos os projetos é o cover. Normalmente é uma tela aqui de 1920 por 1080. Esse cover é o cardzinho que aparece aqui dentro do meu draft, dentro aqui dos meus projetos. E como que eu faço para ela aparecer lá? Só lembrando, é só clicar aqui, vamos desfazer aqui. Então, mas se eu clicar aqui com o botão direito em cima do meu frame, e clicar em Set as Thumbnail, ele já cria minha capinha lá para aparecer aqui. Então, beleza, aí temos aqui então a capa do projeto, já usando aqui o logo e tal, tudo mais. Nada muito, nada muito complexo ainda. Na direita aqui tem todos os styles que eu criei aqui, né? Tanto a parte de título quanto a parte de parágrafo, a parte aqui das cores, então a parte aqui dos grids também que eu utilizei. Então são todos os padrões que eu criei e eu vou mostrar para vocês aí como que eu criei, para que eu criei, como que você vai utilizar esses styles aqui. Tá legal aqui então sobre o cover, que é a capinha. Vamos aqui dando sequência aqui. Também falei sobre os styles, né? Vamos dando sequência aqui. É, como eu já devo ter comentado aí com vocês também, todo projeto eu crio um frame também de referências. Muitas dessas referências às vezes são pontuais, às vezes assim. Claro que esse aqui são mais prints do que já existe, né? Mas até quis mostrar aqui para vocês que, mesmo sendo prints do que já existe, eu também printei aqui essa imagem aqui para mostrar que que eles estão expandindo aí para uma parada um pouco mais colorida. Deixa eu ajeitar a postura. Também, como eu queria fazer uma proposta aqui de uma tela de password, aqui de recover pass, até busquei no Dribble algumas inspirações aí, printei e joguei para cá. Outra inspiração que eu achei legal também aqui foi desse grid, que eu vou mostrar aqui para vocês como que eu usei isso aqui. Funcionou legal. Foi algum projeto lá no Behance que eu vi. Deixa eu ver o que mais. Alguns prints aqui do sistema também. Para mostrar essa brincadeira aqui com os ícones. Bem bacana também. No mais, aqui são prints mesmo que eu tirei do app no meu celular. Que eu fui navegando, fui printando e jogando aqui para dentro aqui. Então, é legal separar nessas referências. Tem outras maneiras de separar a referência também, principalmente quando você usa Dribble ou Behance, que dá para a gente criar alguns painéis semânticos lá, né? Então, painéis de inspiração, mas eu gosto bastante de estar printando aqui as referências e estar jogando aqui para dentro do projeto. Bom, aqui já começa a ficar mais interessante, né? Então, do arquivo mesmo que eu baixei deles, vamos até pegar aqui para vocês, peraí. Do arquivo que eu baixei aqui deles, ele já me traz toda a parte aqui do logo aqui. Então aqui já em SVG. Então é só arrastar aqui para dentro do projeto que ele já está funcionando. Vamos lá. Belezinha. Ele vem como frame aqui, tá vendo? Esse símbolozinho aqui de um frame. Aí você pode desagrupar ele e dar um nome aí para ele. Se vocês quiserem, é claro. Então ele vem em todas as partes aqui do logo, tanto o logo com escrito, wordmark aqui. Então, tem a versão já com Extrude aqui, com Extruded, que é com esse fundinho. Então só fui arrastando aqui e jogando para cá,
para deixar aqui bem organizado quando eu precisar aqui do logo, de alguma versão do logo, é só eu vir aqui copiar e jogar para dentro de alguma tela. Aqui são as cores também que eu tirei lá daquele manual dele, né? Uma coisa que eu fiz foi criar uma variação aqui dos roxos aqui, utilizando aqui o esquema que eu falei lá para vocês, de só mexer aqui na saturação tal, e no brilho. Então, criei aqui essa paletinha de cores tal, e aqui já começa a vir o lance aqui dos styles, né? Então, o que são esses styles aqui que ficam nessa lateral? Ainda não comentei ainda com vocês sobre isso. Mas quando eu vou utilizar alguma cor, olha só que legal. Ele já fica aqui separado. O que é a brand color, o purple e o preto. Então isso mantém todo o padrão. Até já mostrar aqui para vocês. Mantém o mesmo tom de roxo em todas as telas quando eu começo a utilizar esses styles. Todas as cores que você já definir no seu Style Guide vai ser as cores que vão ser replicadas em todo o aplicativo. E aí, se surgir a necessidade de fazer algum ajuste na cor, eu posso vir aqui e clicar aqui, ó. Então vamos supor que eu tenho que deixar ela um pouquinho mais forte. Ela já vai até refletir em todos que utilizam dessa cor. Tá, mas e como que eu organizo para ficar assim bonitinho, né? Separado aqui, tá vendo? Brand color, gradient e tal. O macete é você usar a barrinha. Então vamos criar uma cor aqui agora. Vamos criar esse verde. Então esse verde é uma cor complementar. Então eu clico aqui no Create Style. Ah, o verde já existe. Vamos pegar esse blue aqui, Dark Blue. Então eu clico aqui no maisinho e aí eu vou escrever Complementare Dark Blue. Então utilizando aqui o espaço barra, eu já crio já uma categorização para essa cor, para ela aparecer junto com as cores complementares aqui, ó, com essa listinha. Viu? Bem simples. Então, assim, o que eu fui fazendo aqui nesse momento foi de realmente trazer essas cores lá do Style Guide deles aqui, do que eles enviaram aqui. Enviaram, que eu fiz o download, né? Até você consegue abrir isso aqui em Illustrator. Então, fui lá, abri no Illustrator, copiei e joguei para cá. Não necessariamente eu vou utilizar esse tanto de cor aqui, ainda mais para exercício, né? Mas eu já quis trazer aqui também para mostrar para vocês que poderiam existir essas cores aqui secundárias aqui. Então beleza, eu tenho aqui meu brand color, já mostrei para vocês, né, como é que eu crio isso aqui. Tem aqui também para o texto uma pequena variação para todos os textos não ficar muito escuro, mas tem uma variação de escala aí para te usar a questão da hierarquia também, que eu já comentei com vocês. Então legal, aqui na parte de cor, nada muito complexo, né? Então vou utilizar aqui as cores que já estão instaladas, né? E aí, vamos aqui. Então funciona super bacana. Se eu tiver que mudar uma cor aqui, deixa eu colocar aqui. Se eu tiver que mudar essa cor aqui para alguma outra cor, a gente vai refletir em tudo que está utilizando desse style aqui. Então beleza, eu tenho aqui a questão da cor, ok, bem simples, né? Nada muito novo. Até aqui quando vocês forem utilizar desse arquivo, vocês vão ver que até aqui eu crio o grid. Crio o grid aqui para usar, para deixar as paradas mais alinhadinhas, né? Porque pode ser que isso eu tenha que enviar para algum cliente, até para o time também, ver que a gente é mais organizado e tal. Instalei a fonte, vou deixar aí para vocês o link da pasta do Dropbox, que eu já tenho o download dela já. Ele até tem o nome aqui já, ele até deixa no nome esse trial aqui também, mas eu não sei se ela vai sumir da minha máquina depois de um tempo, não sei, mas tá aí. Eu achei ela legal também, ela tem um desenho muito bacana, A, B, C, D, E, F, G. Aqui o G, por exemplo, ó. O G é bem diferentinho. O resto é... Aqui é o G. O G é bonitinho. Então, instalei a fonte na minha máquina e ela tem uma variação que eu acho que eu já comentei com vocês também, que é importante ter. Então, mesmo sendo essa versão lá, versão trial, eles ainda disponibilizaram vários pesos da fonte, eu achei isso muito massa. Já
deixou o projeto mais interessante também, porque imagina se eu tivesse só o bold e regular, né? Ou bold light, né? Então é legal criar umas variações de peso aqui também. Eu usei os tamanhos que... peraí. Bom, para criar essa escala tipográfica aqui, desse aqui ser dele ter 40 pixels, esse aqui ele tem 34, esse aqui tem 28, eu fui mais me baseando na documentação da iOS, chama Human Interface Design, Human Interface Guidelines, que vou mostrar para vocês aí nas próximas aulas aí também. Mas não necessariamente precisava ter esse peso, esse tamanho e tudo mais. Tem, é lógico, a inspiração real que funciona lá, do Twitch, mas eu vou mostrar para vocês que não necessariamente a gente precisa seguir essas guidelines. Poderia ter um tamanho diferente, poderia usar uma regra de 8 pontos aqui, poderia ser um tamanho aqui de 40, 32, 24 e 16. Mas eu quis usar assim porque eu acho que foi o sistema que o Twitch utilizou. Então, para deixar mais próximo, eu fui seguindo também essas guidelines aí do iOS. Então, eu separei aqui alguns estilos de texto aqui. Até eu acho que esse aqui é interessante, é que não necessariamente eu preciso já criar isso aqui na hora que eu crio o projeto. Então, isso aqui pode ser que não exista ainda, porque eu ainda não defini quais são os títulos do meu projeto. Esse aqui, a nível de exercício, como tem toda a questão da inspiração, eu até consegui criar isso antes mesmo de estar saindo criando todas as telas e tudo mais. Mas vai depender muito do seu projeto. Caso seja um projeto que você ainda não tem todas essas definições, não sabe como é que vai ser o título e tal, não se preocupe. Tenta só pensar que no futuro você vai ter que documentar isso para replicar isso para várias telas. A função disso é justamente essa, de você ter padrões para manter esses padrões repetidos em todas as telas. Então, todas as telas, o título ele tem as características de título, o texto tem as características de texto. Então, isso é fundamental, a gente está trabalhando com esses styles aí. E aqui a questão do style também é a mesma coisa lá da barra, né? Até vamos criar um peso zero aqui, um heading zero. Aqui, um heading muito grande. Então, vamos lá, eu vou desconectar ele aqui desse estilo, só clicando aqui. Então eu vou dar um peso aqui para ele de 51. Então um head bem maior. Deixa eu só tirar aqui. Então head em 51. Então eu clico aqui e vou clicar no mais. Então, seguindo aqui a nomenclatura que está aqui, ó, headline. Headline de barra, lógico, 51 traço bold. Então é o tamanho dele e o peso. Então, simples, vim aqui e criei. Agora eu vou chamar aqui para algum texto. Vamos até quebrar aqui para mostrar para vocês. Meu texto aqui, 32. Não quero que esse texto do 32 seja... Eu quero que ele seja o primeiro headline aqui. Então, clicando aqui, ele já aplica aqui. E se depois, não, mas eu quero mudar todos os headlines 51 para 49, porque eu achei muito grande. Então, já aplica aqui também. Então isso aí funciona bem simples. Todos os styles que vocês criam, eles já ficam automaticamente aqui no canto. Você pode ordenar eles também, organizar, né? Então esse aqui poderia vir aqui, certo? Mas como eu não tenho muita necessidade dele aqui, então vou excluir. Se eu quiser vir aqui também e editar, né, todos os dados aqui também desse headline, já vai refletir para todo mundo que estiver usando esse estilo de texto. Separei aqui também um padrão aqui de tipografia num tamanho padrão, que é também recomendado ali pelo iOS. Um tamanho um pouquinho menor e até menor que isso aqui, eu acho que um pouquinho mais complicado, mas pode ser que em alguns lugares funcione uma fonte de 13 pixels aí, 13 pontos. Até isso é importante, que vou explicar para vocês também essa questão dos pontos pixels aí. Não agora, porque não é o momento. Como eu falei, redesenhei os ícones um a um, na mão mesmo. Até vou mostrar aqui para vocês que ainda não estão aí familiarizados com o Figma, ele é uma ótima ferramenta vetorial, viu gente? Então dá para criar esses vetores aqui tranquilamente. Uma das coisas que o pessoal comete muito erro é de querer baixar, ficar horas e horas procurando ícones aí. O problema é que às vezes a gente pega um ícone de uma família, um ícone de outro,
e vira uma salada de frutas. Então, se tiver a oportunidade de desenhar os seus ícones, é super bacana. Então, como que eu fiz esse coração aqui? Bem simples. Vou pegar ali para verificar, né? Eu crio um retângulo. Ah, tá, legal. Outra coisa também que é bacana, vamos utilizar esse mesmo frame aqui. É que eu criei dentro desse frame, vamos jogar ele para cá, a questão aqui do grid para esse frame. Então eu fiz aqui como se fosse um grid de 8 pontos aqui, só para manter as coisas mais alinhadas aqui. Então dá para fazer isso aí, para ajudar vocês a estar criando os ícones aí. Então fiz aqui tô fazendo bem rápido, bem só para mostrar para vocês que tem essa funcionalidade aí. Eu não lembro exatamente como é que eu fiz. Ah, tá. Essa ponta de cá, ela é 0. Ponta de cá é 0 também. Eu não lembro exatamente como é que eu fiz, galera, mas só uma ideia aí. Que coração mais feio. Vamos desmontar isso aqui que já foi mais fácil. É, ele é mais gordinho. Mas é isso aí, você viu? Só fazer um coração só juntando aí, ó, as pecinhas. Aqui, já era, virou um coração. Mas assim, só para mostrar para vocês que o Figma é uma ótima ferramenta vetorial. É legal eu ter aqui no Figma também, assim como eu fiz para esse projeto aqui, o lance que eu consigo controlar o stroke disso aqui, né? Então, controlar qual que é a espessura do fio. Então, vejam que quando fica muito pequeno, se eu tiver com fio muito alto, aí não aparece muito bom. Muito bem. E uma coisa que é importante é eu manter também a espessura, né? Vamos supor que eu tenho esses... Aqui, ó, vamos lá, vou colocar esse ícone aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um do lado do outro, aqui um ícone, e ele está com 3 e está com 2. Aqui já é inconsistência, viu, galera? Tem que ficar atento a isso. Então esse aqui devia ter 3. Aí olha como que já fica mais harmonioso, né? Quando os ícones têm a mesma espessura. Então eu não vim aqui e desenhei o ícone assim, utilizando um retângulo e tudo mais. Eu utilizei a P, que é a Pencil aqui, para criar isso de forma vetorial mesmo, assim. Bem simples aí. Vetorial não, forma de linhas mesmo. Ah, é importante quando eu vou mostrar aqui para vocês uma questão de fusão aqui. É mais ou menos isso aqui, né? Então, assim, se eu for fundir os objetos, é importante que eles estejam com a mesmo estilo. Vamos até fundir aqui. Tá vendo? Ele tem um stroke e esse aqui tem um fio, né, de preenchimento. Então, na hora que eu fundir, não ficou legal. Então, é legal que eu tenha os dois estejam o mesmo estilo aqui. Né? Quando eu for fundir, tá tudo certo. Show? Funcionou? Então, recriei aí os ícones também, antes mesmo de estar criando o app, já como um projeto de redesign ainda, né? Mas poderia ser que eu teria que fazer a descoberta desses ícones, tal, de acordo que o projeto fosse evoluindo. Não necessariamente eu teria isso aqui já definido, mas como um exercício, que já tem as coisas existentes, eu achei que poderia ser legal eu estar redesenhando aqui para manter esses padrões aqui de espessura. Então, seguindo aqui, também é uma coisa que não necessariamente seja preciso começar o projeto com esses componentes. Vai ser legal eu ir comentando de forma individual de cada um, como que eu criei e tal, tudo mais, questão do tamanho, do uso deles. Então tá tudo aqui bem organizadinho. Então também vou mostrar para vocês a questão dos componentes aqui, como que a gente chama eles, ah, e como que a gente cria eles também. Então eu acho que é legal agora a gente ir lá para dentro do arquivo mesmo. Ah, só mostrando que tem um lance aqui de backup também.
que eu sempre crio no projeto, já devo ter comentado isso com vocês também, mas é um backup às vezes pontuais, então tipo assim, eu desisti de usar isso aqui, então eu vim aqui, joguei para o backup, mas pode ser que no futuro isso seja útil, eu volte a utilizar. Então legal, agora eu estou dentro do projeto, dentro aqui da belezinha do projeto. A gente vai falar então sobre a questão dos componentes, como que eu chamo eles, como que eu crio eles e para que eu crio esses componentes também. Deixa eu já até mostrar aqui para vocês como que fica organizado esses componentes. Bom, vocês viram que quando eu vou utilizar uma cor, que eu tenho um style aqui e tal, eu já defini aqui as cores. Se eu mudar uma cor aqui, ele vai refletir em tudo que tem a mesma cor, tudo que está usando isso daqui. Então, o componente é a mesma coisa. Quando eu crio um componente, vamos supor que eu crio aqui um botão. Esse botão aqui e tal, ele é desse jeito. E aí eu tenho 10 telas. Tenho 10 telas que utilizam esse botão. E aí o cliente fala assim, não, mas eu quero que o botão agora ele seja arredondado. Quero que ele seja até 100% arredondado. Quero que ele seja assim. Aí se você tiver nas 10 telas esse botão e ele não for um componente, ele não for, acho que no sketch símbolo, então se ele não for isso aqui, se não for um componente, esse carinha aqui, ó, aí você vai ter que aplicar a correção em 10 botões. Então, a ideia é que você, quando você... Quer ver? Vamos mudar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou mudar aqui, não está acontecendo nada. Então, quer dizer que eles não são componentes. Agora, se eu crio um componente desse carinha aqui, deixa eu até mudar aqui para não confundir. Então, se eu crio aqui um componente, esse aqui é um exemplo da aula. Exemplo. Se eu crio um componente e aí depois eu vou vir aqui e mudo ele repete para todos. Então, por isso que é importante a gente trabalhar também com componentes. Olha lá. Além também dos styles que eu criei. Então, assim, o botão, que é uma coisa que repete muito, ele vai ser um componente. Há algumas tabs também, como a tab bar aqui da home também. Então, assim, tá vendo que ele repetiu aqui, ó. Deixei alguns prints aqui. Então ele repetiu aqui, então se eu vier aqui mudar só esse aqui, já repete para esse aqui. Então tá tudo aqui, os meus componentes que eu utilizei. Vou mostrar aqui também para vocês como é que eu montei essa tab bar e tal, mas vamos por tela aqui. Então aí um resumo bem simples aí de como que funciona essa questão dos componentes. Agora vamos ver aqui essa parte aqui do welcome, aqui do splash screen, que é essa tela de carregamento. O que que ela tem aqui de mais? Bom, ela tem uma transição de um para outro. Isso até é interessante de falar. Quando a gente está criando um animate, uma animação, é legal que eu faça assim, ó. Que eu duplique a tela e mude a posição do elemento. Então, até já mostrei isso para vocês já, né? Mas aí vamos de novo. Viu? Bem simples. Mas ela tem que estar marcada aqui também como Smart Animate. Mas vamos voltar aqui. Tem outras coisas para falar também dessa tela. Então, assim, vou voltar aqui para o design. Eu mantive quase que o logo aqui na mesma posição, só subi ele e acrescentei um texto aqui na próxima tela. Então, nada demais. Então, só recapitulando, na Splash Screen aqui, via Prototype, eu seleciono que ele vai para a próxima tela. Quando eu der um tap, ele vai navegar para a próxima tela em 600 milissegundos. Então, é algo bem rápido mesmo. Ele tem uma suavizada aqui na parte final da animação. Então, assim, nada de muito segredo. A questão do grid aqui é interessante. Isso aqui é um cortezinho que tem lá no master file também, que seria a nossa área segura. Isso aqui é como se fosse a status bar, ou aquela barrinha também que fica aqui em cima aquela barrinha aqui, mais o telefoninho aqui e tal. Então tem essa área aqui que eu não posso colocar conteúdo nela. E aqui embaixo também tem aquela área também aqui no iOS que a gente usa como se fosse aquele botão home de antigamente. Então é uma área que a gente não quer intocável. Então deixa aqui como uma linha guia.
Para mostrar essa linha guia ou remover essa linha guia, Shift R, ou no Windows eu não sei, mas no Mac aqui é Shift R e é uma linha guia. Legal. Então assim, quais são os elementos que eu tenho aqui? Eu tenho uma elipse aqui também, que ela vai ser utilizada mais na troca para essa tela aqui. Mas aí a princípio só tem essa animação, aparece o texto e tudo mais. E a questão do grid é bem simples. Eu tenho, já também, vocês vão verificar aqui que eu tenho aqui alguns padrões de grid que eu já criei aqui. Então vamos ver aqui, ó. Vamos nessa tela aqui. Tem aqui meu grid 1. O que é esse grid 1? Vou quebrar ele aqui, galera. Mas para criar é o mesmo sistema. Clico aqui na bolinha, venho aqui em Create Style, porque aí depois eu vou ter que repetir esse grid em outras telas. Então esse aqui é um grid de uma linha aqui, né, de uma coluna. Então, mas vamos ver aqui, entender qual que é a estrutura aqui desse grid, por que eu utilizei um grid de uma coluna. Bom, o grid de uma coluna é quando só tem um elemento, um tipo de alinhamento, eu não preciso de quebrar isso em colunas. Então, assim, eu utilizei aqui essa linha aqui, só, tipo, nem precisava dessa linha aqui, mas só realmente para marcar o centro do espaço aqui. Então nessa tela é bem simples aqui. Ele até fala que é duas colunas aqui. Até mudei para amarelo para ficar mais contrastante aqui. Vamos ver aqui. Se for uma não aparece. Tem que ser duas colunas. E uma coisa que eu tenho que manter, que é importante eu manter em todas as telas, é o mesmo padrão de margem. Então aqui eu tenho como se fosse 2x da margem, né? Tem uma margem um pouco maior, que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui, dessa tela para cá, dessa tela aqui que tem uma outra também grid de 6, vamos ver aqui, ó. Tem um grid de 6, eu mantenho o mesmo gutter. Então estou mantendo os padrões. Então mantenho a mesma margem, o mesmo gutter, aqui o mesmo gutter. Só que aqui eu tenho o dobro de margem. Nesse aqui eu tenho a mesma margem também, padrão aqui de 20, do padrão aqui. É como se eu tivesse dois padrões de margem, né? Vamos entender assim. Um que é de 20 e outro que é de 40. Quando eu quero reduzir um pouquinho o espaço, que eu tenho pouca informação para mostrar, não preciso me deixar tão colado no canto, eu utilizo essa outra grid. Mas então essa aqui, vocês podem estar utilizando aí também. Então você tem que marcar com duas colunas, colocar o stretch e definir qual que é a margem aqui. E já funciona aí para vocês, para alinhar quando tem, não precisa realmente das colunas. O outro aqui é as linhas também, que é algo bem bacana, para poder utilizar essa regra de 8 aí, para alinhar os objetos, tá vendo? Então funciona muito bem também. Então já deixei meio setado aí, né? Deixa eu só voltar aqui meu grid. Então tá todo padrãozinho aí já aplicado. Esse aqui, seguindo até a própria referência, né, eles criam essa variação também, então de ter um grid, não, ter uma margem de 40, ou pode ser outro valor também, né, mas uma margem maior e uma margem menor. E aí a margem menor, eu até reduzi aqui também um pouquinho o número de colunas aqui. Então esse aqui é um projeto que é uma tela que ele tem 4 colunas, também não necessariamente ele precisava ter isso aqui, mas como eu já queria deixar pronto, né, caso em outras telas precise desse número de colunas aqui, já está pronto também. Deixa eu ver, daqui para cá não mudou nada, né? Não tem nada muito complexo, tem só aqui a setinha, mantendo aqui também alinhado aqui com o final do grid. E aí, aqui também mantém também o lance de ter pouca informação, então ele utiliza uma margem um pouco maior. Então vou verificar aqui que acho que é 40 mesmo. 40 pixels. Legal. Então essa aqui é uma tela simples também. Então cai aqui para login. Tem aquele esquema que eu falei para vocês, que a bolinha que está aqui no fundo, ela se preenche. Aqui, ó. Vamos ver. Tá vendo? A elipse 9. E aqui também a elipse 9 aqui também. Só que ela já está grandona. Vamos ver, vamos até destravar ela aqui. Vamos só mostrar como que seria. Viu? Só que aí no meu caso aqui eu estou mandando ela preencher inteira aqui. Só para dar um efeitinho mesmo, não necessariamente precisava disso. Então legal, agora continuando aqui,
Nessa tela aqui eu não tenho nenhum padrão, só uma brincadeira, nem precisava de ter essa tela também. Então aqui na tela de login já tem aqui alguns padrões. Deixa eu ver aqui, tá. Não defini um padrão aqui para esse texto, até vou trazer aqui. Só que o padrão ficou pequeno, hein? Deixa isso aqui quebrado mesmo, fora de um padrão. Mas eu tenho aqui os meus padrões de botão. Então, assim, em que momento que eu criei, né, os padrões de botão? Esse símbolo aqui mostra que ele é um componente, mas que ele não é um componente master, não é o componente principal. O componente principal eu sempre deixo junto aqui, separado no que eu estou chamando aqui de brand. Porque se eu precisar alterar, eu sei onde que está e não vai estar jogado em nenhuma tela específica. Então, assim, eu criei primeiro o botão. Então, como se eu criasse ele assim, ó. Vamos clicar aqui. Então, eu vim aqui e criei aqui um botão, aqui, ó. Button Purple, sei lá. Então, assim, eu criei o botão tal. Aí eu vi que ele vai se repetir em outra tela. Eu vi que ele vai ser um botão que vai ser padrão. E aí eu fui lá e criei um componente. Só que antes de criar o componente, eu jogo ele aqui para brand aqui. Então eu vou até criar um botão verde aqui. Um botão de success. Então eu já tenho aqui um botão. Aí vai ser um botão. Ele até cria assim, ó, btn green. Vamos ver aqui como é que a gente chama. Btn large. Aqui eu tenho a diferença aqui dos pesos aqui, que é a altura, na verdade. Então só vim aqui criar aqui um botão e aí eu já posso utilizar ele aqui na minha interface. E se eu voltar aqui na brand e agora mudar aqui para ter um gradiente, ele já reflete aqui. Então, a gente vai mesclando aí um pouquinho desse conhecimento aí de criar componentes, né? Para realmente explicar aqui as funcionalidades do que a gente está criando. Então, utilizando aqui a colunagem aqui, né? Então, utilizei múltiplos de 8 também para poder dar a altura dele, 56, e também para poder dar a margem aqui entre um botão e outro. Só lembrando que é um botão que tem um peso um pouco maior do que o outro aqui, só para poder dar uma brincadeira também com o contraste aí da tela. Acrescentei aqui o lance do About Us. Aí por que a área dele está assim, né, tão grande assim, né? Até eu vou fazer de novo aqui. Opa, vamos desagrupar. Porque é o seguinte, quando eu vou clicar em algum objeto, às vezes eu clico um pouquinho do lado, às vezes nosso dedo ele é nosso dedo é um pouco grande, né, perto da tela, então fica muito pequeno eu clicar só no label. Então eu costumo criar aqui eu posso estar fazendo assim, ó, criando um retângulo branco aqui, jogando aqui por baixo dele e agrupando para criar um espaço maior aqui de clique. Então até vou mostrar aqui para vocês. Se eu clicar aqui, ó, já vai funcionar. Outra forma também que eu uso é transformar isso aqui num frame. Então, no MacBook aqui, né, Command Alt G, ele transforma aqui num frame. Aí eu vou aumentando esse meu frame para deixar uma área aí clicável aí de uns 40 e poucos pixels. Certo? Então, uma dica aí que ajuda bastante aí na hora de criar os links aí. Eu não liguei para lugar nenhum. Então, deixa eu voltar aqui. Voltando. Então, vamos passar aqui até essa parte aqui do onboarding. Aí na próxima aula a gente continua falando aqui dos restantes. Deixa eu só ver se voltou. Então aqui, quais são as interações que eu tenho? Eu tenho a interação aqui de login, que eu vou... É que na verdade eu desmontei os botões aqui para explicar para vocês. Deixa eu voltar. Aí beleza, voltou aqui tudo do jeito que estava antes.
Então, assim, quais são as interações que eu tenho nessa tela? Eu tenho uma opção de ir para a tela de login ou para a tela de cadastro. A tela de cadastro eu não simulei, mas para realmente estar criando uma variedade de telas aí diferentes. Então, tem aqui o clique da tela de login, que ele vai aqui para a tela de login. Ele usa um efeito de dissolve, eu não deixo muito esse instante, que é um efeito muito seco de transição. Então, é só realmente um clique aqui para a transição um pouco mais suave. Eu tenho um clique aqui por About Us, que eu vou explicar para vocês nessa aula, antes da gente encerrar, que é o seguinte. Quando eu clico no About Us, é para saber um pouco mais de informação da empresa. Então, foi por isso que eu busquei algumas imagens, tal, tudo isso. Ah, adicionei aqui um botão de interação também, que é um X, para poder também voltar para a tela anterior. Poderia ser até uma setinha de back e tudo mais, mas como eu estou saindo do fluxo principal, que é o login e cadastro, eu estou trazendo isso aqui como se fosse um pop-up, como se fosse um modal aqui, então eu posso brincar aí com o X. Então eu trouxe aqui o logo com uma outra versão também. Acho que é legal falar, né, que como vocês podem ver aqui, eu tive bastante preocupação, mesmo em nível de exercício, para poder alinhar os objetos. Um recurso que eu utilizo muito para alinhar, assim, para deixar tudo certinho alinhado, é de estar selecionando os dois textos e utilizando aqui essa ferramentazinha aqui para alinhar os objetos. Então, bem tranquilo, né? Qual que é a interação que eu tenho aqui? Então, eu tenho uma interação de clique que ele vai para essa próxima tela, que ele dá esse efeito aí de quase que de um slice, né? Que a imagem ela sobe. E é justamente isso que acontece. A imagem aqui, ela tem o mesmo nome aqui da imagem de cá. Então, o que eu fiz, vamos até recapitular aqui. O que eu fiz foi só arrastar ela para cima mesmo. Então, arrastando ela aqui para cima. Esse conteúdo aqui eu não lembro se eu arrastei para cima também. Vamos ver aqui, ó. Só eu tirar isso aqui. O conteúdo também eu arrastei para cima. Até é legal você tirar esse clip content aqui também, para na hora que você for arrastar, tomar cuidado aqui, galera. Quando você for arrastar e ele sair do frame, aí, tá lá, tá vendo? Saiu do frame. Então tem que arrastar devagarzinho mesmo, para não ter nenhum problema aí. Deixa eu ver. Esse finalzinho aqui eu vou ter que arrastar na mão aqui. Então eu arrastei aqui na mão, só para ficar fora aqui do meu quadro, dar esse efeito aí de transição. Vamos aqui dar um clique para a gente ver o que acontece. Calma aí que eu linkei pro errado aqui, galera. Então, vamos lá de novo. Aí, viu? Já meio que funcionou já, né? Então, meio que funcionou. Então, deixa eu só voltar no que era antes aqui. Então, aí, nessa segunda tela, ele traz um outro texto e uma outra imagem. Essa imagem, ela já está aqui já, ó. Esse que é o macetezinho também, quando a gente vai criando as transições. Então, ela já está aqui já, e aí, como eu mudo a posição dele, então, imagina que ele começa lá de cima. Aí, viu? Então, a posição que ele está na tela anterior, tá vendo? A posição que ele está na tela anterior é a posição que ele vai começar a animação. Então, ele começou aqui embaixo e ele subiu. Vamos lá. Aí dá um efeito aí legal aí de transição. Então, aí é uma tela bem simples, né? Nada muito complexo de fazer. E agora vamos só analisar aqui a parte do grid. Então, vamos recapitular. É uma tela muito simples, não tem muitos elementos, então eu não precisava de um grid tão complexo. No máximo esse grid aqui de linhas, mas nem isso eu precisei tanto. Nesse outro aqui eu tenho pouca informação ainda, então não preciso de um grid tão elaborado, não preciso de usar tantas as margens assim. Então uma margem um pouco maior já me facilita. Então eu tenho aqui um grid de 4 colunas aqui. Esse aqui. Então os styles aqui, eu posso até editar eles aqui. Posso também ter uma margem de 40 aqui, um gutter de 16. Não quero um gutter
maiorzinha agora de todas as telas. Então só vim aqui ajustar e vai funcionar, vai aplicar em todas as telas que estiver utilizando esse grid. Esse grid aqui também, como tem pouca tela, pouca informação, eu pude usar esse grid aí de 4 colunas. Agora já esse aqui, como eu tenho mais texto, tem uma composição um pouco mais complexa, então eu utilizei aqui um grid de 6 colunas, mantendo aqui o padrão de espaçamento entre uma coluna e outra de 16 pixels, e aqui uma margem aqui de 20 pixels. Vocês vão ver que tanto acho que o iOS quanto o Material, acho que eles recomendam até 16, minimamente, mínimo do mínimo 16 pixels aqui de margem, para não ficar também uma margem muito colada. Eu antigamente trabalhava com umas margens de 30 pixels, que era depois eu posso explicar um pouco mais, mas era como o artboard aqui do iPhone, ele é o número ímpar, eu não consigo aplicar um grid modular aqui nele. Vou explicar isso também na aula mais de grid. Um grid modular aqui de 8 pontos, né? Se ia sobrar um pixel, um ponto aqui, além disso. Então, eu utilizava antes, dividia a tela por 15 quadradinhos de 15, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Acho mais fácil eu mostrar do que eu falar. Então, antigamente eu fazia isso aqui. Como a gente tinha uma área ímpar, esse aqui é o número dividido por 15, então eu criava o meu grid de 15 pixels. Tá vendo? Funcionou certinho, encaixou perfeito. Só que aí é o seguinte, se eu quiser usar o grid, eu ou vou usar uma margem muito apertada de 15 pixels, ou vou usar uma margem muito grande de 30 pixels. Então tem muito app aí que eu tô com umas margens, uns apps mais antigos aí que eu tô com umas margens assim, ó, pesadona. Porque antes eu pensava que só poderia usar grid modular para poder fazer os apps. Até eu descobri que eu poderia fazer dessa forma que eu tô falando aí para vocês aí. Ou assim, ou assim. Então o importante é manter a consistência aí do grid aí. Por isso, e eu criei. Uma coisa que é interessante de falar também é que antigamente eu imaginava, até começar a estudar um pouco mais, que eu tinha que definir um estilo de um grid, um padrão de grid e utilizar ele em todas as telas. Mas como vocês podem ver, eu criei 3 padrões de grid, seguindo aí alguma ideia aí de tipo assim, de ou é 20 ou é 40, o gutter sempre 16, não tendo necessidade de colunas, uma linha no meio ali. Então, assim, seguindo alguns padrões aí para poder manter essa consistência. Então, legal, na próxima tela, então, vamos aqui para a parte de login, depois a gente vai cair para home e depois juntos vamos criar essa tela aqui de following. Então, é isso aí. A princípio aí, bastante informação, mas acho que está começando já a clarear um pouquinho aí como é que pode ser feito um app, né? Valeu, galera, até a próxima aula.